Obras póstumas. Allan Kardec. Índice. Biografia de Allan Kardec. Discurso pronunciado junto ao túmulo de Allan Kardec por Camille Flammarion. Primeira parte. Profissão de fé espírita raciocinada. 1. Deus. 2. A alma. 3. Criação. Manifestações dos espíritos. Caráter e consequências religiosas das manifestações dos espíritos. 1. O perispírito como princípio das manifestações. 2. Manifestações visuais. 3. Transfiguração. Invisibilidade. 4. Emancipação da alma. 5. Aparição de pessoas vivas. Bicorporeidade. 6. Dos médiuns. 7. Da obsessão e da possessão. Dos homens duplos e das aparições de pessoas vivas. Controvérsias sobre a ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus. Causa e natureza da clarividência sonambúlica. Explicação do fenômeno da lucidez. A segunda vista. Conhecimento do futuro. Previsões. Introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Fotografia e telegrafia do pensamento. Estudo sobre a natureza do Cristo. 1. Fontes das provas sobre a natureza do Cristo. 2. Os milagres provam a divindade do Cristo. 3. As palavras de Jesus provam a sua divindade. 4. Palavras de Jesus depois da sua morte. 5. Dupla natureza de Jesus. 6. Opinião dos apóstolos. 7. Predição dos profetas com relação a Jesus. 8. O Verbo se fez carne. 9. O Filho de Deus e o Filho do Homem. Influência perniciosa das ideias materialistas sobre as artes em geral, a regeneração delas por meio do Espiritismo. Teoria da beleza. A música celeste. Música espírita. O caminho da vida. As 5 alternativas da humanidade. 1. Doutrina materialista. 2. Doutrina panteísta. 3. Doutrina deísta. 4. Doutrina dogmática. 5. Doutrina espírita. A morte espiritual. A vida futura. Questões e problemas. As expiações coletivas. O egoísmo e o orgulho. Suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. Liberdade, igualdade, fraternidade. As aristocracias. Os desertores. Ligeira resposta aos detratores do Espiritismo. Segunda parte. Extratos in extenso do livro das previsões concernentes ao Espiritismo. A minha primeira iniciação no Espiritismo. Meu espírito protetor. 11 de dezembro de 1855. Meu guia espiritual. 25 de março de 1856.
Primeira revelação da minha missão, 30 de abril de 1856. Minha missão, 7 de maio de 1856. Acontecimentos, 7 de maio de 1856. Acontecimentos, 12 de maio de 1856. O Livro dos Espíritos, 10 de junho de 1856. Minha missão, 12 de junho de 1856. O Livro dos Espíritos, 17 de junho de 1856. O Livro dos Espíritos, 11 de setembro de 1856. A Tiara Espiritual, 6 de maio de 1857. Primeira notícia de uma nova encarnação, 17 de janeiro de 1857. A Revista Espírita, 15 de novembro de 1857. Fundação da Sociedade Espírita de Paris, 1º de abril de 1858. Duração dos meus trabalhos, 24 de janeiro de 1860. Acontecimentos. Papado, 28 de janeiro de 1860. Minha missão, 12 de abril de 1860. Futuro do Espiritismo, 15 de abril de 1860. Minha volta, 10 de junho de 1860. Auto de fé em Barcelona. Apreensão dos livros, 21 de setembro de 1861. Auto de fé em Barcelona, 9 de outubro de 1861. Meu sucessor, 22 de dezembro de 1861. Imitação do Evangelho, Cego, 9 de agosto de 1863. A Igreja, Paris, 30 de setembro de 1863. Vida de Jesus, por Renan, Paris, 14 de outubro de 1863. Precursores da Tempestade, Paris, 30 de janeiro de 1866. A Nova Geração, Lyon, 30 de janeiro de 1866. Instrução relativa à saúde do Sr. Allan Kardec, Paris, 23 de abril de 1866. Regeneração da Humanidade, Paris, 25 de abril de 1866. Marcha gradativa do Espiritismo, Dissidências e Obstáculos, Paris, 27 de abril de 1866. Publicações Espíritas, 16 de agosto de 1867. Acontecimentos, 16 de agosto de 1867. Minha nova obra sobre a Gênese, Cego, 9 de setembro de 1867. A Gênese, 22 de fevereiro de 1868. Acontecimentos, Paris, 23 de fevereiro de 1868. Meus trabalhos pessoais, Conselhos Diversos, Paris, 4 de julho de 1868. Fora da caridade não há salvação. Projeto 1868. Estabelecimento central: ensino espírita, publicidade, viagens. Constituição do Espiritismo, exposição de motivos. 1. Considerações preliminares.
2. Dos cismas. 3. O chefe do Espiritismo. 4. Comissão Central. 5. Instituições acessórias e complementares da Comissão Central. 6. Amplitude de ação da Comissão Central. 7. Os Estatutos Constitutivos. 8. Do Programa das Crenças. 9. Vias e meios. 10. Allan Kardec e a nova Constituição. Credo Espírita. Preâmbulo. Princípios fundamentais da doutrina espírita, reconhecidos como verdades inconcussas. Apêndice. Biografia de Allan Kardec. É ainda sob o guante da dor profunda que nos causou a prematura partida do fundador da doutrina espírita que nos abalançamos a uma tarefa simples e fácil para suas mãos sábias e experientes, mas cujo peso e gravidade nos esmagariam se não contássemos com o auxílio eficaz dos bons espíritos e com a indulgência dos nossos leitores. Quem dentre nós poderia, sem ser taxado de presunçoso, lisonjear-se de possuir o espírito de método e organização de que se mostram iluminados todos os trabalhos do Mestre? Só a sua pujante inteligência podia concentrar tantos materiais diversos, tritulá-los e transformá-los para os espalhar em seguida como orvalho benfazejo sobre as almas desejosas de conhecer e de amar. Inciso, conciso, profundo, sabia agradar e fazer compreendido numa linguagem simples e elevada ao mesmo tempo, tão distanciada do estilo familiar quanto das obscuridades da metafísica. Multiplicando-se incessantemente, pudera até agora bastar a tudo. Entretanto, o cotidiano alargamento de suas relações e o contínuo desenvolvimento do espiritismo lhe faziam sentir a necessidade de reunir em torno de si alguns auxiliares inteligentes e preparava simultaneamente a nova organização da doutrina e de seus labores, quando nos deixou, para ir num mundo melhor, receber a sanção da missão que desempenhara e coletar elementos para uma nova obra de devotamento e sacrifício. Era sozinho. Chamar-nos-emos legião, e por muito fracos e inexperientes que sejamos, nutrimos a convicção íntima de que nos conservaremos à altura da situação, se partindo dos princípios estabelecidos e de incontestável evidência, nos consagrarmos a executar, tanto quanto nos seja possível e de acordo com as necessidades do momento, os projetos que ele pretendia realizar no futuro. Enquanto nos mantivermos nas suas pegadas e todos os de boa vontade se unirem num esforço comum pelo progresso e pela regeneração intelectual e moral da humanidade, conosco estará o espírito do grande filósofo e nos secundará com a sua influência poderosa. Dado-lhe seja suprir a nossa insuficiência e nos possamos mostrar dignos do seu concurso, dedicando-nos à obra com a mesma abnegação e a mesma sinceridade que ele, embora sem tanta ciência e inteligência. Em sua bandeira, inscrevera o Mestre estas palavras: trabalho, solidariedade, tolerância. Sejamos como ele, infatigáveis. Sejamos
acordemente com os seus anseios, tolerantes e solitários, e não temamos seguir-lhe o exemplo, reconsiderando quantas vezes forem precisas os princípios ainda controvertidos. Tentemos avançar antes com segurança e certeza do que com rapidez, e não ficarão infrutíferos os nossos esforços se, como estamos persuadidos, e seremos os primeiros a dar disso exemplo, cada um cuidar de cumprir o seu dever, pondo de lado todas as questões pessoais, a fim de contribuir para o bem geral. Sob auspícios mais favoráveis, não poderíamos entrar na nova fase que se abre para o Espiritismo, do que dando a conhecer aos nossos leitores, num rápido escorço, o que foi, durante toda a sua vida, o homem íntegro e honrado, o sábio, inteligente e fecundo, cuja memória se transmitirá aos séculos vindouros com a auréola dos benfeitores da humanidade. Nascido em Lyon, a 3 de outubro de 1804, de uma família antiga que se distinguiu na magistratura e na advocacia, Allan Kardec, entre parênteses, Hippolyte Léon Denisard Rivail, não seguiu essas carreiras. Desde a primeira juventude, sentiu-se inclinado ao estudo das ciências e da filosofia. Educado na escola de Pestalozzi, em Yverdun, entre parênteses, Suíça, tornou-se um dos mais eminentes discípulos desse célebre professor e um dos zelosos propagandistas do seu sistema de educação, que tão grande influência exerceu sobre a reforma do ensino na França e na Alemanha. Dotado de notável inteligência e atraído para o ensino pelo seu caráter e pelas suas aptidões especiais, já aos 14 anos ensinava o que sabia àqueles dos seus condiscípulos que haviam aprendido menos do que ele. Foi nessa escola que lhe desabrocharam as ideias que mais tarde o colocariam na classe dos homens progressistas e dos livre-pensadores. Nascido sob a religião católica, mas educado num país protestante, os atos de intolerância que por isso teve de suportar no tocante a essa circunstância, cedo o levaram a conceber a ideia de uma reforma religiosa, na qual trabalhou em silêncio durante longos anos, com o intuito de alcançar a unificação das crenças. Faltava-lhe, porém, o elemento indispensável à solução desse grande problema. O Espiritismo veio, a seu tempo, imprimir-lhe especial direção aos trabalhos. Concluídos seus estudos, voltou para a França. Conhecendo a fundo a língua alemã, traduzia para a Alemanha diferentes obras de educação e de moral, e o que é muito característico, as obras de Fénelon, que o tinham seduzido de modo particular. Era membro de várias sociedades sábias, entre outras, da Academia Real de Arras, que, em o concurso de 1831, lhe premiou uma notável memória sobre a seguinte questão: qual o sistema de estudos mais de harmonia com as necessidades da época? De 1835 a 1840, fundou em sua casa, à Rua de Sèvres, cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia, etc. Empresa digna de encômios em todos os tempos, mas sobretudo numa época em que só um número muito reduzido de inteligências ousava enveredar por esse caminho. Preocupado sempre com o tornar atraentes e interessantes os sistemas de educação, inventou ao mesmo tempo um método engenhoso
de ensinar a contar e um quadro mnemônico da história de França, tendo por objetivo fixar na memória as datas dos acontecimentos de maior relevo e as descobertas que iluminaram cada reinado. Entre as suas numerosas obras de educação, citaremos as seguintes: Plano proposto para melhoramento da instrução pública, em 1828. Curso prático e teórico de aritmética, segundo o método de Pestalozzi, para uso dos professores e das mães de família, em 1824. Gramática francesa clássica, em 1831. Manual dos exames para os títulos de capacidade. Soluções racionais das questões e problemas de aritmética e de geometria, em 1846. Catecismo gramatical da língua francesa, em 1848. Programa dos cursos usuais de Química, Física, Astronomia, Fisiologia, que ele professava no Liceu Polimático. Ditados normais dos exames da Municipalidade e da Sorbona, seguidos de ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas, em 1849. Obra muito apreciada na época do seu aparecimento e da qual ainda recentemente eram tiradas novas edições. Antes que o Espiritismo lhe popularizasse o pseudônimo de Allan Kardec, já ele se ilustrara, como se vê, por meio de trabalhos de natureza muito diferente, porém tendo todos como objetivo esclarecer as massas e prendê-las melhor às respectivas famílias e países. Pelo ano de 1855, posta em foco a questão das manifestações dos espíritos, Allan Kardec se entregou a observações perseverantes sobre esse fenômeno, cogitando principalmente de lhe deduzir as consequências filosóficas. Entreviu desde logo o princípio de novas leis naturais, as que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Reconheceu na ação deste último uma das forças da natureza, cujo conhecimento haveria de lançar luz sobre uma imensidade de problemas tidos por insolúveis, e lhe compreendeu o alcance do ponto de vista religioso. Suas obras principais sobre esta matéria são o Livro dos Espíritos, referente à parte filosófica e cuja primeira edição apareceu a 18 de abril de 1857. O Livro dos Médiuns, relativo à parte experimental e científica, entre parênteses, janeiro de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, concernente à parte moral, entre parênteses, abril de 1864. O Céu e o Inferno, ou a Justiça de Deus segundo o Espiritismo, entre parênteses, agosto de 1865. A Gênese, os Milagres e as Predições, entre parênteses, janeiro de 1868. A Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, periódico mensal, começado a 1º de janeiro de 1858. Fundou em Paris, a 1º de abril de 1858, a primeira sociedade espírita regularmente constituída sob a denominação de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cujo fim exclusivo era o estudo de quanto possa contribuir para o progresso da nova ciência. Allan Kardec se defendeu com inteiro fundamento de coisa alguma haver escrito
debaixo da influência de ideias pré-concebidas ou sistemáticas. Homem de caráter frio e calmo, observou os fatos e, de suas observações, deduziu as leis que os regem. Foi o primeiro a apresentar a teoria relativa a tais fatos e a formar com eles um corpo de doutrina metódico e regular. Demonstrando que os fatos erroneamente qualificados de sobrenaturais se acham submetidos a leis, ele os incluiu na ordem dos fenômenos da natureza, destruindo assim o último refúgio do maravilhoso e um dos elementos da superstição. Durante os primeiros anos em que se tratou de fenômenos espíritas, estes constituíram antes objeto de curiosidade do que de meditações sérias. O Livro dos Espíritos fez que o assunto fosse considerado sob aspecto muito diverso. Abandonaram-se as mesas girantes, que tinham sido apenas um prelúdio, e começou-se a atentar na doutrina, que abrange todas as questões de interesse para a humanidade. Data do aparecimento de O Livro dos Espíritos a fundação do Espiritismo, que até então só contara com elementos esparsos, sem coordenação, e cujo alcance nem toda a gente pudera apreender. A partir daquele momento, a doutrina prendeu a atenção de homens sérios e tomou rápido desenvolvimento. Em poucos anos, aquelas ideias conquistaram numerosos aderentes em todas as camadas sociais e em todos os países. Esse êxito sem precedentes decorreu sem dúvida da simpatia que tais ideias despertaram, mas também é devido em grande parte à clareza com que foram expostas e que é um dos característicos dos escritos de Allan Kardec. Evitando as fórmulas abstratas da metafísica, ele soube fazer que todos o lessem sem fadiga, condição essencial à vulgarização de uma ideia. Sobre todos os pontos controversos, sua argumentação de cerrada lógica, poucas ensanchas oferece à refutação e predispõe à convicção. As provas materiais que o Espiritismo apresenta da existência da alma e da vida futura tendem a destruir as ideias materialistas e panteístas. Um dos princípios mais fecundos dessa doutrina e que deriva do precedente é o da pluralidade das existências, já entrevisto por uma multidão de filósofos antigos e modernos, e nestes últimos tempos por João Reynaud, Carlos Fourier, Eugênio Sue e outros. Conservara-se, todavia, em estado de hipótese e de sistema, enquanto o Espiritismo lhe demonstra a realidade e prova que nesse princípio reside um dos atributos essenciais da humanidade. Dele promana a explicação de todas as aparentes anomalias da vida humana, de todas as desigualdades intelectuais, morais e sociais, facultando ao homem saber de onde vem, para onde vai, para que fim se acha na terra e por que aí sofre. As ideias inatas se explicam pelos conhecimentos adquiridos nas vidas anteriores. A marcha dos povos e da humanidade pela ação dos homens dos tempos idos e que revivem depois de terem progredido. As simpatias e antipatias pela natureza das relações anteriores. Essas relações, que religam a grande família humana de todas as épocas, dão por base aos grandes princípios de fraternidade, de igualdade, de liberdade e de solidariedade universal, as próprias leis da natureza, e não mais uma simples teoria. Em vez do postulado, fora da Igreja não há salvação, que alimenta a separação e a animosidade
entre as diferentes seitas religiosas e que há feito correr tanto sangue, o Espiritismo tem como divisa: fora da caridade não há salvação, isto é, a igualdade entre os homens perante Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua. Em vez da fé cega, que anula a liberdade de pensar, ele diz: não há fé inabalável, senão a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. À fé, uma base se faz necessária, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se tem de crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é para este século. É precisamente ao dogma da fé cega que se deve o ser hoje tão grande o número de incrédulos, porque ela quer impor-se e exige a abolição de uma das mais preciosas faculdades do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Entre parênteses, o Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalhador infatigável, sempre o primeiro a tomar da obra e o último a deixá-la, Allan Kardec sucumbiu a 31 de março de 1869, quando se preparava para uma mudança de local imposta pela extensão considerável de suas múltiplas ocupações. Diversas obras que ele estava quase a terminar ou que aguardavam oportunidade para vir a lume, demonstrarão um dia, ainda mais, a extensão e o poder das suas concepções. Morreu conforme viveu, trabalhando. Sofria desde longos anos de uma enfermidade do coração, que só podia ser combatida por meio do repouso intelectual e pequena atividade material. Consagrado, porém, todo inteiro à sua obra, recusava-se a tudo o que pudesse absorver um só que fosse de seus instantes, à custa das suas ocupações prediletas. Deu-se com ele o que se dá com todas as almas de forte têmpera. A lâmina gastou a bainha. O corpo se lhe entorpecia e se recusava aos serviços que o espírito lhe reclamava, enquanto este último, cada vez mais vivo, mais enérgico, mais fecundo, ia sempre alargando o círculo de sua atividade. Nessa luta desigual, não podia a matéria resistir eternamente. Acabou sendo vencida. Rompeu-se o aneurisma e Allan Kardec caiu fulminado. Um homem houve de menos na terra, mas um grande nome tomava lugar entre os que ilustraram este século. Um grande espírito fora retemperar-se no infinito, onde todos os que ele consolara e esclarecera lhe aguardavam impacientes à volta. A morte dizia: faz pouco tempo, redobra os seus golpes nas fileiras ilustres. A quem virá ela agora libertar? Ele foi, como tantos outros, recobrar-se no espaço, procurar elementos novos para restaurar o seu organismo gasto por uma vida de incessantes labores. Partiu com os que serão os fanais da nova geração, para voltar em breve com eles, a continuar e acabar a obra deixada em dedicadas mãos. O homem já aqui não está. A alma, porém, permanecerá entre nós. Será um protetor seguro, uma luz a mais, um trabalhador incansável que as falanges do espaço conquistaram. Como na terra, sem ferir a quem quer que seja, ele fará que cada um lhe ouça os conselhos oportunos. Abrandará o zelo prematuro dos ardorosos, amparará os sinceros e os desinteressados e estimulará os mornos. Vê agora e sabe tudo o que há, ainda pouco previa.
já não está sujeito às incertezas nem aos desfalecimentos, e nos fará partilhar da sua convicção, fazendo-nos tocar com o dedo a meta, apontando-nos o caminho, naquela linguagem clara, precisa, que o tornou aureolado nos anais literários. Já não existe o homem, repetimos-lo. Entretanto, Allan Kardec é imortal, e a sua memória, seus trabalhos, seu espírito, estarão sempre com os que empunharem forte e vigorosamente o estandarte que ele soube sempre fazer respeitado. Uma individualidade pungente constitui a obra. Era o guia e o fanal de todos. Na terra, a obra substituirá o obreiro. Os crentes não se congregarão em torno de Allan Kardec. Congregar-se-ão em torno do Espiritismo, tal como ele o estruturou, e com os seus conselhos, sua influência, avançaremos a passos firmes para as fases ditosas prometidas à humanidade regenerada. Revista Espírita, maio de 1869. Discurso pronunciado junto ao túmulo de Allan Kardec por Camille Flammarion. Senhores, aceitando com deferência o convite simpático dos amigos do pensador laborioso, cujo corpo terreno jaz agora aos nossos pés, vem-me à mente um dia sombrio do mês de dezembro de 1865, em que pronunciei palavras de supremo adeus junto à tumba do fundador da livraria acadêmica, do honrado Didier, que como editor foi colaborador convicto de Allan Kardec na publicação das obras fundamentais de uma doutrina que lhe era cara. Também ele morreu subitamente, como se o céu houvesse querido poupar a esses dois espíritos íntegros o embaraço fisiológico de sair desta vida por via diferente da comumente seguida. A mesma reflexão se aplica à morte do nosso ex-colega Jobard de Bruxelas. Hoje, maior ainda é a minha tarefa, porquanto eu desejara figurar a mente dos que me ouvem e a dos bilhões de criaturas que na Europa inteira e no Novo Mundo se têm ocupado com o problema ainda misterioso dos fenômenos chamados espíritas. Eu quisera, digo, poder figurar-lhes o interesse científico e o porvir filosófico do estudo desses fenômenos, ao qual se hão consagrado, como ninguém ignora, homens eminentes dentre os nossos contemporâneos. Estimaria fazer-lhes entrever os horizontes desconhecidos que a mente humana verá rasgar-se diante de si, à medida que ela ampliar o conhecimento positivo das forças naturais que em torno de nós atuam. Mostrar-lhes que essas comprovações constituem o mais eficaz antídoto para a lepra do ateísmo de que parece atacada principalmente a nossa época de transição. Dar, enfim, aqui, testemunho público do eminente serviço que o autor de O Livro dos Espíritos prestou à filosofia, chamando a atenção e provocando discussões sobre fatos que até então pertenciam ao domínio mórbido e funesto das superstições religiosas. Seria, com efeito, um ato importante firmar aqui, junto deste túmulo eloquente, que o metódico exame dos fenômenos erroneamente qualificados de supranormais, longe de renovar o espírito de superstição e de enfraquecer a energia da razão, ao contrário, afasta os erros e as ilusões da ignorância e serve melhor ao progresso
do que as negações ilegítimas dos que não querem dar-se ao trabalho de ver. Mas este não é lugar apropriado a estabelecer uma arena às discussões desrespeitosas. Deixemos apenas que das nossas mentes desçam sobre a face impassível do homem ora estendido diante de nós, testemunhos de afeição e sentimentos de pesar que lhe permaneçam ao derredor em seu túmulo, qual embalsamamento do coração. E, pois que sabemos que sua alma eterna sobrevive a estes despojos mortais, do mesmo modo que a eles preexistiu, pois que sabemos que laços indestrutíveis unem o nosso mundo visível ao mundo invisível, pois que esta alma exige hoje tão bem como há 3 dias, e que não é impossível se acha atualmente na minha presença. Digamos-lhe que não quisemos se desvanecesse a sua imagem terrena, encerrada no sepulcro, sem unanimemente rendermos homenagem a seus trabalhos e à sua memória, sem pagar um tributo de reconhecimento à sua encarnação terrena, tão útil e tão dignamente preenchida. Traçarei primeiro, no esboço rápido, as linhas principais da sua carreira literária. Morto na idade de 65 anos, Allan Kardec consagrara a primeira parte de sua vida a escrever obras clássicas, elementares, destinadas sobretudo ao uso dos educadores da mocidade. Quando, pelo ano de 1855, as manifestações novas na aparência, das mesas girantes, das pancadas sem causa ostensiva, dos movimentos insólitos de objetos imóveis, começaram a prender a atenção pública, determinando mesmo nos de imaginação aventureira uma espécie de febre, devido à novidade de tais experiências, Allan Kardec, estudando ao mesmo tempo o magnetismo e seus singulares efeitos, acompanhou com a maior paciência e clarividência judiciosa as experimentações e as tentativas numerosas que então se faziam em Paris. Recolheu e pôs em ordem os resultados conseguidos dessa longa observação, e com eles compôs o corpo de doutrina que publicou em 1857, na primeira edição de O Livro dos Espíritos. Todos sabeis que êxito alcançou essa obra na França e no estrangeiro. Havendo atingido a 16ª edição, tem espalhado em todas as classes esse corpo de doutrina elementar, que na sua essência não é absolutamente novo, porquanto a escola de Pitágoras na Grécia e a dos druidas em a nossa pobre Gália ensinavam os seus princípios fundamentais, mas que agora reveste uma forma de verdadeira atualidade pelo corresponder aos fenômenos. Depois dessa primeira obra, apareceram sucessivamente o Livro dos Médiuns ou o Espiritismo Experimental. O que é o Espiritismo, ou resumo sob a forma de perguntas e respostas? O Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese. A morte o surpreendeu no momento em que, com a sua infatigável atividade, trabalhava noutra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo. Pela Revista Espírita e pela Sociedade de Paris, cujo presidente ele era, se constituíra de certo modo o centro a que tudo ia ter, o traço de união de todos os experimentadores. Faz alguns meses, sentindo próximo o seu fim, preparou as condições de vitalidade de tais estudos para depois de sua morte e instituiu a comissão central que lhe sucede. Suscitou rivalidades, fez escola de feição um pouco pessoal, havendo ainda alguns dissídios entre os espiritualistas e os espíritas. Doravante, senhores,
Abre parênteses. Tal, pelo menos, o voto que formulam os amigos da verdade. Fecha parênteses. Devemos unir-nos, todos, por uma solidariedade fraterna, pelos mesmos esforços em prol da elucidação do problema, pelo desejo geral e impessoal do verdadeiro e do bem. Disseram, senhores, do digno amigo a quem rendemos hoje as derradeiras homenagens, que ele não era o que se chama um sábio, que não fora primeiro físico, naturalista ou astrônomo, e que preferira constituir um corpo de doutrina moral antes de haver submetido à discussão científica a realidade e a natureza dos fenômenos. Talvez, senhores, se deva preferir que as coisas tenham começado assim. Nem sempre se deve recusar valor ao sentimento. Quantos corações já foram consolados por esta crença religiosa? Quantas lágrimas hão secado? Quantas consciências se abriram às irradiações da beleza espiritual? Nem toda a gente é ditosa neste mundo. Muitas afeições aí são despedaçadas. Muitas almas têm adormecido no ceticismo. Então, nada é o haver trazido ao espiritualismo tantos seres que flutuavam na dúvida e que já não amavam a vida, nem a vida física, nem a intelectual. Fora Allan Kardec um homem de ciência e, de certo, não houvera podido prestar este primeiro serviço e dilatá-lo até muito longe, como um convite a todos os corações. Ele, porém, era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Razão reta e judiciosa, aplicava sem cessar à sua obra permanente as indicações íntimas do senso comum. Não era essa uma qualidade somenos na ordem de coisas com que nos ocupamos. Era, ao contrário, pode-se afirmá-lo, a primeira de todas e a mais preciosa, sem a qual a obra não teria podido tornar-se popular, nem lançar pelo mundo suas raízes imensas. A maioria dos que já têm dado a estes estudos lembram-se de que na mocidade ou em certas circunstâncias foram testemunhas de manifestações inexplicadas. Poucas são as famílias que não contem na sua história provas desta natureza. O ponto de partida era aplicar-lhes a razão firme do simples bom senso e examiná-las segundo os princípios do método positivo. Conforme o seu próprio organizador previu, esse estudo, que foi lento e difícil, tem que entrar agora num período científico. Os fenômenos físicos, sobre os quais a princípio não se insistia, hão de tornar-se objeto da crítica experimental, a que devemos a glória dos progressos modernos e as maravilhas da eletricidade e do vapor. Esse método tem de tomar os fenômenos de ordem misteriosa a que assistimos para os dissecar, medir e definir. Porque, meus senhores, o Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência, da qual apenas conhecemos o ABC. Passou o tempo dos dogmas. A natureza abrange o universo e o próprio Deus, feito outrora à imagem do homem, a moderna metafísica não o pode considerar senão como um espírito na natureza. O sobrenatural não existe. As manifestações obtidas com o auxílio dos médiuns, como as do magnetismo e do sonambulismo, são de ordem natural e devem ser severamente submetidas à verificação da experiência. Não há milagres. Assistimos ao alvorecer de uma ciência desconhecida. Quem poderá prever a que consequências conduzirá, no mundo do pensamento, o estudo positivo desta nova psicologia? Doravante, o mundo é regido pela ciência. E, senhores,
não virá fora de propósito, neste discurso fúnebre, assinalar-lhe a obra atual e as induções novas que ela nos patenteia, precisamente do ponto de vista das nossas pesquisas. Em nenhuma época da história a ciência desdobrou, ante o olhar espantado do homem, tão grandiosos horizontes. Sabemos agora que a Terra é um astro e que a nossa vida atual se completa no céu. Pela análise da luz, conhecemos os elementos que ardem no Sol e nas estrelas, a milhões e trilhões de léguas do nosso observatório terrestre. Por meio do cálculo, possuímos a história do céu e da terra, assim no passado longínquo como no futuro, passado e futuro que não existem para as leis imutáveis. Pela observação, temos pesado as terras celestes que gravitam na amplidão. O globo em que nos encontramos tornou-se um átomo estelar que voa no espaço dentro das profundezas infinitas, e a nossa própria existência neste globo se tornou uma fração infinitesimal da nossa eterna vida. Mas o que com razão nos pode tocar ainda mais vivamente é esse surpreendente resultado dos trabalhos físicos realizados nestes últimos anos, que vivemos em meio de um mundo invisível a atuar incessantemente em torno de nós. Sim, senhores, é esta para nós uma revelação imensa. Contemplai, por exemplo, a luz que a esta hora o sol brilhante espalha na atmosfera. Contemplai este azul tão suave da abóbada celeste. Notai os eflúvios deste ar tépido que nos vem acariciar as faces. Admirai estes monumentos e esta terra. Pois bem, conquanto tenhamos escancarados os olhos, não vemos o que aqui se passa. Sobre 100 raios emanados do sol, apenas 1/3 deles é acessível à nossa vista, quer diretamente, quer refletidos por todos os corpos. Os 2/3 restantes existem e atuam à volta de nós, mas de maneira invisível, embora real. São quentes, sem nos serem luminosos, e são, no entanto, muito mais ativos dos que os que nos impressionam, porquanto são eles que atraem as flores para o lado do sol, que produzem todas as ações químicas. Abre nota de rodapé. A nossa retina é insensível a esses raios, mas há substâncias que os veem, como por exemplo o iodo e os sais de prata. Fotografado o espectro solar químico que o nosso olhar não percebe, nenhuma imagem visível jamais apresenta a chapa fotográfica ao sair da câmara escura, se bem exista nela uma, pois que certa operação química a faz aparecer. Fecha a nota de rodapé. E também que elevam, sob forma igualmente invisível, o vapor d'água na atmosfera para formar as nuvens, exercendo assim, sem cessar, em torno de nós, de maneira oculta e silenciosa, uma ação colossal, mecanicamente equiparável ao trabalho de muitos bilhões de carvalhos. Se nos são invisíveis os raios caloríficos e os raios químicos que constantemente atuam na natureza, é porque os primeiros não nos ferem com bastante rapidez a retina e porque os segundos a ferem com rapidez excessiva. Os nossos olhos somente veem as coisas entre 2 limites, aquém e além dos quais nada enxergam. Pode comparar-se o nosso organismo terreno a uma harpa de 2 cordas, que são o nervo óptico e o nervo auditivo. Certa espécie de movimentos põe em vibração a primeira, e outra espécie de movimentos faz vibrar a segunda. Nisto se resume toda a sensação humana, mais restrita neste ponto
do que a de alguns seres vivos, de alguns insetos, por exemplo, que possuem mais delicadas essas mesmas cordas da visão e da audição. Ora, em a natureza, existem realmente não 2, porém 10, 100, 1000 espécies de movimentos. A ciência física nos ensina, portanto, que vivemos, assim, dentro de um mundo que nos é invisível, nada tendo de impossível que seres, abre parênteses, também invisíveis para nós, fecha parênteses, vivam igualmente na Terra com uma ordem de sensações absolutamente diversa, dadas nossas e sem que lhes possamos apreciar a presença, a menos que se nos manifestem por fatos que caibam na ordem das nossas sensações. Diante de verdades tais, que apenas se entreabrem, quão absurda e sem valor se revela a negação a priori. Quando se compara o pouco que sabemos e a exiguidade da nossa esfera de percepção com a quantidade do que existe, não se pode deixar de concluir que nada sabemos, que tudo estamos por saber. Com que direito, então, proferiremos a palavra impossível em presença de fatos que testemunhávamos, sem todavia lhes podermos descobrir a causa única? A ciência nos faculta perspectivas tão autorizadas quanto as precedentes sobre os fenômenos da vida e da morte e sobre a força que nos anima. Basta observemos a circulação das existências. Tudo são meras metamorfoses. Arrastados em seu curso eterno, os átomos constitutivos da matéria passam incessantemente de um corpo a outro, do animal à planta, da planta à atmosfera, da atmosfera ao homem. E o nosso próprio corpo, enquanto nos dura a vida, muda continuamente de substância constitutiva, do mesmo modo que a chama, que só brilha por meio dos elementos que de contínuo se renovam. E quando a alma desfere o vôo, esse mesmo corpo, já tantas vezes transformado durante a vida, restitui definitivamente à natureza todas as moléculas para não mais as retomar. O dogma inadmissível da ressurreição da carne se acha substituído pela elevada doutrina da transmigração das almas. O sol de abril irradia nos céus e nos inunda como o seu primeiro rocio calorífico. Já as campinas despertam, já os primeiros rebentos se entreabrem, já a primavera refloresce. O azul celeste sorri e a ressurreição se opera. Entretanto, esta vida nova é formada pela morte e apenas ruínas cobre. De onde vem a seiva destas árvores que reverdecem nos campos dos mortos? De onde vem esta umidade que lhe nutre as raízes? De onde vêm todos os elementos que apareçam sob as carícias de maio, as silenciosas florzinhas e os pássaros canoros? Da morte, senhores, destes cadáveres sepultados na noite sinistra dos túmulos. Lei suprema da natureza, o corpo material não passa de transitório agregado de partículas que absolutamente não lhe pertencem e que a alma agrupou segundo o seu próprio tipo, a fim de criar para si órgãos que a ponham em relação com o nosso mundo físico. E enquanto o nosso corpo assim se renova, peça por peça, mediante a perpétua troca das matérias, enquanto que um dia ele cai, massa inerte, para não mais se reerguer, o nosso espírito, ser pessoal, conservou constantemente a sua indestrutível identidade. Reinou soberanamente sobre a matéria de que se revestira, estabelecendo, por meio deste fato perene e universal,
a sua personalidade independente, sua essência espiritual não sujeita ao império do espaço e do tempo, sua grandeza individual, sua imortalidade. Em que consiste o mistério da vida? Por que laços a alma se prende ao organismo? Por efeito de que desatamento se lhe escapa? Sob que forma e em que condições existe ela após a morte? Que lembrança, que afeições conserva? Como se manifesta? Eis aí, meus senhores, problemas que longe se acham de estar resolvidos e que, em seu conjunto, constituirão a ciência psicológica do futuro. Certos homens podem negar a existência mesma da alma como a de Deus. Podem afirmar que não existe a verdade moral, que não há na natureza leis inteligentes e que nós, espiritualistas, somos vítimas de imensa ilusão. Podem outros, contrariamente, declarar que conhecem, por especial privilégio, a essência da alma humana, a forma do Ser Supremo, o estado da vida futura e tratar-nos de ateus, porque a nossa razão se nega a adotar a fé que eles alardeiam. Uns e outros senhores não impedirão que estejamos aqui em presença dos maiores problemas que nos interessemos por estas coisas. Abre parênteses, que de modo nenhum nos são estranhas. Fecha parênteses. E que tenhamos o direito de aplicar o método experimental da ciência contemporânea à pesquisa da verdade. Pelo estudo positivo dos efeitos é que se remonta à apreciação das causas. Na ordem dos estudos que se grupam sob a denominação de espiritismo, os fatos existem, mas ninguém lhes conhece o modo de produção. Eles existem tanto quanto os fenômenos elétricos, luminosos, calóricos. Porém, senhores, nós não conhecemos nem a biologia, nem a fisiologia. Que é o corpo humano? Que é o cérebro? Qual a ação absoluta da alma? Ignoramo-lo. Igualmente ignoramos a essência da eletricidade, a essência da luz. Prudente é, pois, que observemos, sem parcialidade, todos esses fatos e tentemos determinar-lhes as causas, que talvez sejam de espécies diversas e mais numerosas do que o tenhamos suposto até agora. Que os que têm a vista restringida pelo orgulho ou pelo preconceito não compreendam absolutamente os anseios de nossas mentes ávidas de conhecer e lancem sobre este gênero de estudos seus sarcasmos ou anátemas. Pouco importa. Colocamos mais alto as nossas contemplações. Foste o primeiro, ó mestre e amigo. Foste o primeiro a dar, desde o princípio da minha carreira astronômica, testemunho de viva simpatia às minhas deduções relativas à existência das humanidades celestes, pois tomando do livro sobre a pluralidade dos mundos habitados, o puseste imediatamente na base do edifício doutrinário com que sonhavas. Muito a miúde conversávamos sobre essa vida celeste tão misteriosa. Agora, ó alma, sabes por visão direta em que consiste a vida espiritual a que voltaremos e que esquecemos durante a existência na Terra. Voltaste a esse mundo de onde viemos e colhes o fruto de teus estudos terrestres. Aos nossos pés dorme o teu envoltório, extinguiu-se o teu cérebro, fecharam-se-te os olhos para não mais se abrirem, não mais ouvida será a tua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar nesse mesmo último sono,
de volver a essa mesma inércia, a esse mesmo pó. Mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos no mundo melhor e no céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a terra é teatro por demais acanhado. É-nos mais grato saber esta verdade do que acreditar que jazes todo inteiro nesse cadáver e que tua alma se haja aniquilado com a cessação do funcionamento de um órgão. A imortalidade é a luz da vida, como este refulgente sol é a luz da natureza. Até a vista, meu caro Allan Kardec, até a vista.